O milagre que mudou a vida de José. José tinha apenas 23 anos quando começou a sentir que seu corpo estava traindo sua própria juventude. Há meses, uma sensação de estômago cheio, como se tivesse comido uma pedra, o acompanhava dia e noite. No começo, achou que era apenas estresse do trabalho, afinal, como ajudante de pedreiro, carregava sacos de cimento desde os 16 anos. Mas quando até um gole d'água o fazia sentir-se inchado, como se o alimento não descesse, o medo tomou conta. Os médicos não davam um diagnóstico claro. Gastrite severa, disseram alguns. Outros mencionaram uma possível paralisia gástrica. Os remédios aliviavam por algumas horas, mas a sensação voltava, pior a cada dia. José emagreceu, perdeu as forças e, o mais doloroso, começou a perder a esperança. Sua mãe, Dona Maria, via o filho definhar e chorava em silêncio, rezando a Deus por uma solução. Foi então que a vizinha, irmã Clara, uma senhora de cabelo branco sempre coberto por um lenço modesto, aproximou-se com um convite simples: Maria, por que você não leva o José na congregação? Lá, Deus ouve as nossas orações. Eu já vi muitos milagres acontecerem naquele lugar santo. José nunca havia entrado numa igreja da congregação cristã no Brasil, sabia que eram pessoas humildes, que não usavam instrumentos nos cultos, que viviam de maneira simples e oravam com muita fé. Mas, naquele momento de desespero, até ele, que sempre se considerou só mais um trabalhador, sentiu um chamado no coração. No domingo seguinte, José entrou pela primeira vez na pequena sala de reuniões da CCB, em um bairro simples de São Paulo. O chão era de cimento queimado, as paredes brancas sem adornos, e os bancos de madeira enfileirados com precisão. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com modéstia, as mulheres com saias longas e cabeças cobertas, os homens de camisa social e calças sociais cantavam hinos à capela, vozes unidas em harmonia pura, sem nenhum instrumento. A simplicidade do lugar o tocou. Não havia show, não havia luxo, apenas pessoas com o coração voltado para Deus. O ancião, um homem de rosto sereno e barba branca, dirigia a reunião com voz firme, mas cheia de amor. Irmãos, hoje é um dia de graça. Deus está aqui, e Ele ouve cada um de nós, disse, antes de convidar os presentes a se ajoelharem em oração. José sentou-se no fundo, envergonhado, sem saber se deveria se levantar ou ficar quieto. Mas quando os irmãos começaram a orar em voz alta, cada um clamando a Deus com lágrimas nos olhos, algo dentro dele se quebrou. Ele não aguentou. Levantou-se, trêmulo, e foi até a frente, onde alguns irmãos o receberam com um abraço fraterno. Meu irmão, o que você precisa? Perguntou o ancião, colocando a mão em seu ombro. Eu não aguento mais, irmão. Meu estômago parece que vai explodir, não consigo comer, não consigo trabalhar. Os médicos não sabem o que eu tenho. Só Deus pode me curar, José confessou, e as lágrimas caíram sem controle. O ancião então convidou todos os presentes a se unirem em oração. Mãos foram levantadas, vozes se elevaram em súplica. José sentiu um calor estranho percorrer seu corpo enquanto os irmãos oravam com fé: Senhor, toca neste jovem. Liberta-o deste mal, em nome de Jesus. Os dias seguintes não foram fáceis. José continuou indo às reuniões, mesmo ainda sentindo dor. Mas algo havia mudado, agora, ele tinha esperança. Os irmãos o visitavam em casa, oravam com ele, liam a Bíblia juntos. Uma irmã mais velha, irmã Ana, lhe disse: Filho, a fé não é sentir, é crer. Mesmo que a dor não passe hoje, Deus está agindo. Até que, numa quarta-feira à noite, durante um culto de oração, algo extraordinário aconteceu. Enquanto o ancião falava sobre a importância de confiar em Deus acima de qualquer diagnóstico humano, José sentiu uma pressão forte no estômago como se algo estivesse se movendo dentro dele. De repente, um ar quente subiu por sua garganta, e ele sentiu alívio. Um alívio tão profundo que seus olhos se encheram de lágrimas. Ele se levantou, sem planejar, e deu seu testemunho em voz trêmula: Irmãos, eu sinto que Deus me curou agora. A sensação de peso sumiu. Eu sinto meu estômago leve, como se nunca tivesse tido nada. Os irmãos louvaram a Deus, alguns chorando, outros levantando as mãos em gratidão. O ancião sorriu e disse: Este é o poder de Deus, meu irmão. Não foi homem, não foi medicina, foi a fé em Jesus Cristo. Nos dias que se seguiram, José voltou ao médico para exames.
Os resultados deixaram até os profissionais surpresos, não havia mais sinais de inflamação, de paralisia, de nada. Seu estômago estava completamente normal. É como se você nunca tivesse tido problema algum, disse o médico, incrédulo. Mas José sabia a verdade. Não foi sorte. Não foi coincidência. Foi Deus, que ouviu o clamor de um coração quebrantado numa pequena sala de reuniões, onde pessoas simples, mas cheias de fé, se reuniam para adorá-lo em espírito e verdade. José não só foi curado fisicamente, mas sua vida mudou por completo. Ele se batizou nas águas, simbolizando sua entrega total a Cristo. Participou pela primeira vez da Santa Ceia, o pão e o vinho que representavam o sacrifício de Jesus, aquele mesmo sacrifício que o havia libertado. E, o mais importante, ele aprendeu que a verdadeira riqueza não está na saúde, no dinheiro ou na força, mas na presença de Deus. Hoje, José é um dos irmãos que acolhe os visitantes na congregação. Com um sorriso no rosto e o coração cheio de gratidão, ele diz: se Deus fez isso por mim, que não merecia nada, Ele pode fazer por qualquer um. Basta crer. E assim, entre hinos cantados sem instrumentos, orações fervorosas e testemunhos dados de pé, a história de José se junta a tantíssimas outras na congregação cristã no Brasil, prova viva de que, onde há fé, Deus age. E onde há humildade, Ele se faz presente. Na mesma semana em que José deu seu testemunho, uma irmã chamada Maria, que assistia ao culto com os olhos cheios de lágrimas, não conseguiu segurar a emoção. Ela se levantou no meio da reunião, tremendo, e pediu a palavra. Não era comum vê-la assim. Maria sempre chegava quieta, sentava nos fundos e saía antes do fim. Mas naquele dia, algo dentro dela havia se quebrado. Irmãos, eu não aguento mais carregar isso sozinha, ela disse, com a voz embargada. Há 3 anos, meu filho de 16 anos, Lucas, se envolveu com más companhias. Ele saiu de casa depois de uma briga feia, e desde então, só tenho notícias dele pela polícia ou pelos vizinhos. Dizem que ele está nas drogas, que já foi preso, que anda armado. Ela cobriu o rosto com as mãos, e o choro tomou conta. Eu já orei tanto, já clamei tanto, mas parece que Deus não me ouve. O silêncio na congregação foi profundo. Muitas irmãs se levantaram para abraçá-la, enquanto os irmãos faziam coro em oração. O ancião, com a Bíblia aberta, aproximou-se e colocou a mão no ombro dela. Minha irmã, Deus ouve sim. Às vezes, a resposta demora porque Ele está preparando algo que nossos olhos ainda não veem. Mas uma coisa eu sei, enquanto houver fé, não há causa perdida. Maria balançou a cabeça, desanimada. Mas e se for tarde demais? E se ele já tiver se perdido para sempre? Foi então que José, o mesmo que havia sido curado da doença, se levantou. Ele caminhou até Maria e segurou suas mãos com firmeza. Irmã, eu também achei que era tarde para mim. Os médicos disseram que meu corpo não aguentaria mais uma semana. Minha família já estava se despedindo. Mas Deus não olha para o que os homens dizem. Ele olha para o coração que clama. Os olhos dele brilhavam. Se você crer de verdade, seu filho vai voltar. Não como você imagina, não do jeito que você planeja, mas do jeito de Deus. E vai ser melhor. Maria não tinha mais forças para discutir. Ela apenas assentiu, e a congregação inteira se ajoelhou em oração por Lucas. Passaram-se 2 meses. Maria continuava indo aos cultos, mesmo com o coração partido. Até que, numa tarde de sábado, enquanto ela varria a calçada de casa, ouviu passos apressados. Quando levantou os olhos, viu um vulto magro, de cabeça baixa, parado na porta. Era Lucas. Mas não era o mesmo Lucas. Seu rosto estava marcado pela luta, os olhos fundos, as mãos trêmulas. Ele usava uma camisa rasgada e cheirava a suor e medo. Quando a mãe o reconheceu, soltou a vassoura e correu para abraçá-lo, mas ele deu um passo para trás, como se não merecesse aquele carinho. Mãe, eu não posso ficar, ele disse, com a voz rouca. Só vim pedir perdão. E dizer que eu quero mudar. Sua voz quebrou. Não aguento mais essa vida. Todo dia eu penso em morrer, mas algo me segura. Não sei o que é, mas é como se uma voz falasse que ainda tem jeito. Maria não pensou 2 vezes. Ela puxou o filho para dentro de casa, sentou à mesa e serviu-lhe um prato de comida quente, enquanto as lágrimas escorriam sem parar.
Filho, essa voz que você ouve é Deus. Ele nunca desistiu de você. Lucas baixou a cabeça e chorou como uma criança. Naquela noite, pela primeira vez em anos, ele dormiu sob o mesmo teto que a mãe. No domingo seguinte, Maria entrou na congregação com Lucas ao seu lado. Ele estava com roupas limpas, o cabelo cortado, mas ainda com o olhar perdido. Muitos irmãos se aproximaram para cumprimentá-lo, sem julgamentos, apenas com amor. José foi um deles. Bem-vindo, irmão, disse, apertando sua mão. Eu também já estive onde você esteve. Mas aqui, você vai encontrar força. Lucas não respondeu. Ainda não conseguia acreditar que aquelas pessoas, que nem o conheciam, estivessem dispostas a ajudá-lo. Quando o culto começou, o ancião fez uma oração especial por ele. E então, algo inesperado aconteceu. Enquanto os hinos eram entoados, Lucas começou a tremer. Não de medo, mas como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Ele segurou a cadeira com força, e as lágrimas começaram a cair sem que ele pudesse controlar. O que está acontecendo comigo? Ele sussurrou para a mãe, assustado. Maria apenas sorriu, com os olhos brilhando. É Deus, filho. Ele está tocando você. E foi assim. Naquele dia, Lucas não saiu mais da congregação. Ele começou a frequentar as reuniões, a ouvir a palavra, a se ajoelhar nos cultos de oração. Não foi fácil, as tentações voltavam, as memórias do passado o assombravam, mas toda vez que ele pensava em desistir, um irmão estava lá para segurar sua mão. Um ano depois, Lucas estava batizado. Na frente de todos, ele deu seu testemunho. Eu vim aqui achando que não tinha mais salvação. Mas Deus me mostrou que, enquanto há vida, há esperança. Hoje, eu não sou mais escravo das drogas, não sou mais escravo do ódio. Sou filho de Deus. Ele olhou para a mãe, que chorava de alegria. E tudo começou quando minha mãe não desistiu de orar. A congregação explodiu em glórias a Deus. Mais uma alma resgatada. Mais um milagre que não podia ser explicado pela lógica, só pela fé. E assim, como José, como tantíssimos outros, Lucas se tornou mais uma prova de que, onde há um coração quebrantado e uma igreja que ora, Deus age. Não da maneira que esperamos, não no tempo que queremos, mas sempre no momento certo. Porque para Ele, ninguém está perdido. Ninguém. Os dias que se seguiram foram de uma paz que Lucas nem sabia que existia. As noites que antes eram de insônia e desespero agora eram preenchidas por um sono tranquilo, como se uma mão invisível o envolvesse em segurança. Ele acordava cedo, com vontade de viver, algo que há anos não sentia. A fome pelas drogas havia sumido como se nunca tivesse existido. No lugar, uma fome nova, a fome da palavra de Deus. Toda manhã, antes de sair para trabalhar na oficina mecânica onde conseguiu um emprego por indicação de um irmão da igreja, Lucas lia a Bíblia que ganhou no dia do seu batismo. As páginas, ainda com cheiro de novo, pareciam falar diretamente com ele. Versículos que antes passariam despercebidos agora saltavam aos seus olhos, como se Deus estivesse destacando cada promessa só para ele. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11h28, tornou-se seu versículo favorito. Ele o repetia como um mantra nos momentos de fraqueza, que, embora raros, ainda vinham. A mãe de Lucas, Dona Maria, não cabia em si de felicidade. O filho que ela viu se afastar aos poucos, que ela chorou em segredo tantíssimas noites, agora estava de volta e não só de corpo, mas de alma. Eles almoçavam juntos todos os dias, e ela não perdia a oportunidade de agradecer a Deus pela transformação. Uma vez, enquanto servia a comida, ela segurou a mão dele e disse, com os olhos brilhando: Filho, eu sonhava com este dia. Mas nunca imaginei que seria tão bonito assim. Você não é mais o mesmo, e eu também não. Deus não só te salvou, Ele me deu de volta a alegria de ser mãe. Lucas sorriu, emocionado. Ele sabia que não era só ele quem havia mudado. Sua mãe, que antes vivia amargurada e cheia de medo, agora irradiava uma paz que contagiava a todos. Até os vizinhos notavam a diferença. Alguns, que antes torciam o nariz quando o viam passar, agora o cumprimentavam com um sorriso. Outros, mais curiosos, perguntavam o que havia acontecido. E Lucas, sem vergonha, respondia: Foi Jesus.
Só Ele pode fazer o que fez em mim. Mas nem tudo eram flores. Havia dias em que as lembranças do passado vinham como ondas, ameaçando arrastá-lo de volta para a escuridão. Certas ruas, certos cheiros, certas músicas o faziam tremer por dentro. Foi numa dessas tardes difíceis que ele resolveu procurar o pastor que o havia batizado. O homem de Deus o recebeu com um abraço apertado, como se já soubesse o que lhe ia dizer. Pastor, às vezes eu tenho medo, Lucas confessou, com a voz trêmula. Medo de fracassar, de cair de novo. Medo de decepcionar minha mãe, decepcionar a igreja, decepcionar a Deus. O pastor sorriu, com uma sabedoria que só vem de quem já viu muitos Lucas na vida. Filho, o inimigo quer que você pense que está sozinho nessa luta. Mas você não está. Deus não te tirou da lama para te deixar cair de novo. Ele te segurou pela mão e não vai soltar. Ele abriu a Bíblia e apontou para um versículo: aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Isso é uma promessa. Não é um talvez, não é um se você for forte o suficiente. É Deus dizendo: eu comecei, e eu vou terminar. Lucas saiu da sala do pastor com o coração mais leve. Não era que as tentações tinham sumido, mas agora ele sabia que não precisava enfrentá-las sozinho. E assim, os meses foram passando. Lucas começou a participar dos cultos de jovens, onde seu testemunho tocava profundamente os corações dos outros rapazes que, como ele, lutavam contra vícios e más companhias. Alguns o procuravam depois dos cultos, envergonhados, pedindo conselhos. Ele não tinha respostas mágicas, mas compartilhava o que sabia, que a mudança começava quando a gente se rendia a Deus de verdade. Não adianta só parar de usar drogas, irmão, ele dizia, olhando nos olhos deles. Tem que encher o vazio com alguma coisa. E a única coisa que preenche mesmo é Jesus. Um dia, durante um culto de oração, Lucas sentiu algo diferente. Enquanto os irmãos clamavam, ele teve uma visão, não como um sonho, mas como uma certeza no coração. Virou-se para a mãe, que orava ao seu lado, e sussurrou: Mãe, eu vou ser obreiro. Ela o olhou, surpresa, mas não duvidou nem por um segundo. Se é Deus falando, então é sim, meu filho. E foi. Pouco tempo depois, Lucas estava na frente da congregação novamente, mas dessa vez não para dar testemunho, e sim para ser consagrado como obreiro. O mesmo jovem que já teve as mãos sujas de sangue e drogas agora estendia essas mãos para abençoar, para orar, para levar esperança a outros que, como ele, achavam que não havia mais saída. Anos se passaram. Lucas, que um dia foi um caso perdido, agora era um dos pilares da igreja. Casou-se com uma irmã em Cristo, uma moça que o apoiou desde o início da sua conversão, e juntos eles criavam seus filhos nos caminhos do Senhor. Sua mãe, Dona Maria, via os netos brincando nos corredores da CCB e agradecia a Deus todos os dias pela restauração da sua família. E assim, a história de Lucas se tornou mais uma entre tantas na congregação cristã no Brasil. Uma história que não começou com um homem perfeito, mas com um Deus perfeito, que não desiste de ninguém. Porque milagres não são coisas do passado. Eles acontecem todos os dias, em cada vida que se rende, em cada coração que se quebra em arrependimento, em cada mãe que ora sem cessar. E se Deus fez por Lucas, pode fazer por você também. Basta acreditar. Anos se passaram, e o testemunho de Lucas continuava a ecoar na congregação. Mas o Senhor ainda tinha mais para mostrar. Um dia, enquanto ele ajudava na construção de um novo templo da CCB em um bairro distante, um jovem se aproximou. Era um rapaz magro, de olhar perdido, com marcas de brigas no rosto. Chamava-se Rafael, e sua história era tão dolorosa quanto a de Lucas havia sido. Irmão, o senhor acha que Deus ainda pode me salvar? Perguntou, com a voz embargada. Lucas reconheceu naquele olhar a mesma dor que um dia o consumiu. Sentou-se ao lado dele na sombra de uma árvore e começou a contar sua própria história. Não com palavras bonitas, mas com a verdade crua de quem já esteve no fundo do poço. Rafael ouviu, e pela primeira vez em anos, sentiu algo diferente, esperança. Se Deus tirou mim daquela vida, pode tirar você também, disse Lucas, colocando a mão no ombro do rapaz. Mas você precisa querer. Rafael hesitou. Sua vida era um caos, drogas, dívidas, uma família destruída.
Mas algo na voz firme de Lucas o fez pensar. Naquela noite, ele apareceu na reunião de jovens da CCB. Não disse nada, só ficou no fundo, ouvindo os hinos. Quando o irmão que presidia fez o convite para quem queria se render a Deus, Rafael sentiu o coração bater forte. Lembrou-se das palavras de Lucas: Deus não desiste de ninguém. E então, ele levantou a mão. A congregação orou por ele com fé. Não foi fácil. As primeiras semanas foram de luta, de recaídas e lágrimas. Mas os irmãos não o abandonaram. A irmã de Lucas, que agora era cooperadora na igreja, o levava para casa depois das reuniões e preparava comida para ele. O pastor o visitava, mesmo quando Rafael sumia por dias. E assim, pouco a pouco, a luz foi entrando em sua vida. Um ano depois, Rafael estava batizado. Sua mãe, que há anos não o via sóbrio, chorou ao vê-lo subir ao púlpito para dar seu testemunho. Eu pensava que meu filho estava perdido, disse ela, abraçada às irmãs da CCB. Mas Deus o trouxe de volta. E assim, a corrente de milagres continuava. Lucas, que fora salvo por mãos que não desistiram, agora estendia a mão para outro. Rafael, que achava que não tinha mais jeito, descobria que Deus escreve histórias novas sobre cinzas. Porque na congregação cristã no Brasil, não são apenas palavras que se pregam. São vidas que se transformam. E cada testemunho é uma prova de que, quando o homem diz acabou, Deus diz, agora é que vai começar. E se ele fez por Lucas e por Rafael, pode fazer por qualquer um. Basta dar o primeiro passo. O último passo. Rafael desceu do púlpito com os olhos úmidos, mas o coração leve. Na última fileira, um jovem chamado Mateus observava, as mãos trêmulas, os olhos vermelhos de noite sem dormir. Era o mesmo olhar que Rafael tivera um ano antes, o de quem já se despedira de si mesmo. Sem dizer nada, Rafael sentou-se ao seu lado e estendeu a mão, como Lucas fizera com ele. Vem, irmão. Deus não terminou sua história. Mateus hesitou, mas aceitou. E ali, entre lágrimas e orações, começou seu próprio milagre. A reflexão que fica. Às vezes, o maior milagre não é a mudança em si, mas a coragem de acreditar que ela é possível. Lucas, Rafael e Mateus eram elos de uma corrente invisível, forjada por mãos que não soltaram as suas. Porque a graça não escolhe os perfeitos, ela transforma os quebrantados. A lição. Deus não precisa de heróis, ele usa quem se deixa usar. O primeiro passo não exige força, apenas rendição. E quando você pensa que tudo acabou, lembre-se, as melhores histórias nascem onde o homem vê um ponto final, mas Deus coloca uma vírgula. Porque ele não muda vidas. Ele as reescreve.